Se você acreditou algum dia que as pessoas da Idade Média eram primitivas e burras e não tinham qualquer conhecimento sobre ciência ou tecnologia, pois é, esse vídeo é para fazer o seu queixo cair. Olá, nobres amigos, eu sou o Lucas Docs e nesse vídeo falarei aqui sobre as tecnologias e conhecimentos que já eram dominados durante a Idade Média e que talvez hoje vocês se impressionem com eles, mas que saibam que para as pessoas da época em si não era nenhuma novidade. Embora alguns já os possuíssem, nem todos possuíam, mas mesmo assim não eram lá coisas de gerar estranheza no período. Então vamos lá, vamos começar pelo mais impressionante deles e vamos até os menos impressionantes. Eu diria que os mais impressionantes são aqueles que eram os projetos do Renascimento, porém do Renascimento ainda durante o período medieval. Aqueles que ocorreram ainda antes da data de transição e nos reinos da Itália, onde ainda havia feudalismo, mas que os grandes inventores do Renascimento pensaram. Como o próprio Da Vinci, por exemplo, porque, sim, o próprio Da Vinci viveu durante a Idade Média. E sim, provavelmente seu projeto, sua primeira concepção de um helicóptero e de um tanque de guerra, e de submarino também, ocorreram ainda durante o período medieval. Dá para imaginar que máquinas como helicóptero, como submarino, como tanques de guerra foram inventadas ainda durante o período medieval, em seus conceitos originais? Não estou falando que tais máquinas conseguiram ser executadas ainda no período. Parte delas foi. O Da Vinci conseguiu criar um traje de mergulho para o mergulhador respirar embaixo d'água ainda durante a Idade Média. Isso é documentado, ele conseguiu. E sim, essas maravilhas você pode imaginar que são coisas extremamente modernas, mas durante o período dele, ele e seus seguidores conseguiram fazer um pouquinho para testar e mostrar que funcionava, mas não foi para frente o uso. E já muito depois da Revolução Industrial, enfim, foram retomadas e ganharam um uso real. Enfim, já muito depois da Idade Média. Então podemos dizer que sim, tais inventos advêm ainda de coisas do período medieval. Porém, são meros protótipos, meras ideias, o que eu sei que já é impressionante, mas seu uso prático não ocorreu nesse período. Ocorreu meramente um uso de demonstração, nos que conseguiram ser feitos pela tecnologia do período. Mas por si só, eu já acho bem impressionante. Né? Agora, outra coisa muito impressionante é a questão dos maquinários, engrenagens. Que para muitos vocês podem não ter se dado conta, mas na Idade Média já haviam moinhos, moinhos de vento, moinhos de água, moinhos de tração animal ou humana. Mas o que são os moinhos na prática? O moinho nada mais é do que uma forma de canalizar uma energia vetorial por um sistema de engrenagens para você poder direcionar essa energia vetorial para alguma coisa. Seja moer trigo, seja bombear água, seja criar um martelo mecânico na forja, ou até uma folé mecânica para ventilação, seja até para um uso como um elevador, por exemplo, através de um sistema de cordas e pesos e polias. E sim, todas essas coisas que eu estou falando aqui existiam durante a Idade Média. Nenhuma delas, podemos dizer assim, eram grandes novidades no período, porque elas já existiam nele. Quer dizer, muitas surgiram ao longo do período. Outras já vieram até do período romano. Então, sim, havia até o sistema de bombeamento de água com base na questão dos moinhos, seja por polias e correias, ou seja por um sistema de hélice em espirais. Na Holanda você vê muitos moinhos de vento, mas que na verdade eles são meras bombas d'água para drenar as áreas inundadas. E sim, essa tecnologia de drenagem em hélice surgiu ao longo da Idade Média, antes mesmo do Renascimento, assim como muitas dessas outras que eu descrevi. A própria ideia de utilizar engrenagens já existia, e surgiu no período, embora mais para o seu começo. Podemos dizer que aqui temos uma questão de tecnologia clara. Outra coisa que podemos utilizar para nos referir à tecnologia da Idade Média seria a questão da metalurgia em si. A ideia de forja, sabe? Aquele cara que põe uma barra de ferro no fogo e vai lá martelar para fazer espada ou qualquer outra coisa, sempre existiu. Ou pelo menos existiu desde nós entramos na história, porque é algo que surgiu na divisa da história com a pré-história. Porém, durante a Idade Média surgiram outras formas de metalurgias mais avançadas, como por exemplo a produção de metais por molde, a melhor composição de ligas metálicas. Pensa só no aço damasco, por exemplo. O melhoramento das ligas metálicas ocorreu no período. Então sim, essas coisas realmente evoluíram depois também. Mas já no período, eles passaram a dominar moldes para mexer o aço. O próprio surgimento das armas de fogo, que sim, surgiu no Oriente, mas que começou a se difundir na Europa ao longo da Idade Média, os canhões, as armas mais primitivas, só foram possibilitadas por causa desse conhecimento de molde através de formas para o metal, e não meramente um cara martelando o ferro. Não que o trabalho de ferreiro, de forjar, não seja uma coisa impressionante também, e muito interessante, eu particularmente gosto muito, mas pensa só, o cara passou a dominar o molde por metal, a moldar o metal em formas. Cara, isso é impressionante.
O cara pôde criar peças maciças de metal para se tornarem canhões, de tanto que já haviam grandes canhões tomados de Constantinopla. Então, sim, havia tecnologia nesse quesito também. Podemos dizer também que na época já havia tecnologia para a produção de tecidos e fios, já que, ao contrário do estereótipo que costumamos acreditar, as pessoas na época não viviam só com peles de animais. Elas possuíam roupas de tecido. E eu diria que essa ideia de tear é anterior à Idade Média. Desde Roma já haviam teares manuais, e lógico que os teares e rocas da Idade Média também foram úteis para a produção de fios e tecidos. Mas a própria ideia em si de que já existia isso na época não é uma novidade. Podemos dizer que já é uma tecnologia da época. Construção de pontes. Muitas vezes quando pensamos nas construções de estradas, nós sempre lembramos daquelas grandes estradas romanas e mais antigas e achamos que as estradas do período medieval eram uma porcaria. Porém não, nobres amigos, pois não é bem assim. Principalmente do ano 1000 para frente, eu diria que a construção civil durante o período medieval já, no geral, mesmo nos povos não latinos, já era algo mais evoluído do que no Império Romano. Porque por volta do ano 1000 surgiram as pontes, as grandes construções de pontes. E sim, os romanos também construíam pontes, só que as pontes que os romanos construíam geralmente eram pontes pequenas. Não eram lá construções muito impressionantes e quando muito eram pontes em rios rasos. Porém, no período medieval a coisa não foi bem assim. As pessoas desse período desenvolveram técnicas do uso de estacas, de troncos, de guindastes e polias para alocar blocos em fundos de rios, de tal forma que, se você pegar as pontes construídas após o ano 1000, vocês vão ver que elas eram impressionantes, muitas delas. Tudo bem, perto das de hoje são pequenas, mas se você comparar com as dos períodos anteriores, as do período romano não chegam perto. Pelo próprio sistema de alocação de blocos e materiais através de guias de polias, de controle de peso, de estabilidade, uso de troncos como estacas e contrapesos. E talvez eu pudesse falar mais tecnologias existentes no período, mas eu acho que só desse pouquinho que eu falei aqui pra vocês já deve ser algo relativamente impressionante, né? Então eu acho que eu vou deixar nesse vídeo por aqui, mesmo para não ficar muito longo também. E bom, nobres amigos, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, deixe seu like, ajuda muito a gente aqui do canal. Não é inscrito? Se inscreva, ajuda mais ainda a gente. Obrigado e até a próxima, nobres amigos.